nós como servos de Deus, assim, é o que eu mais quero, que é ser instrumento na mão de Deus, né? E aí é total isso, né? Eu tô sendo assim, vamos dizer assim, Deus tá me usando como instrumento pra realmente levar a palavra, pra realmente as pessoas conhecerem e ter esse visual, né? Porque é isso, né? Exatamente o que você falou, a gente lê ali o sacrifício de Jesus e você tem uma percepção ali, uma perspectiva que você fala, pô, você já chora, você se emociona, você fala, meu Deus do céu. Quando você vê, parece que é outra coisa, né? Você tem um sentimento muito maior, né? Parece que o nosso consciente entende muito mais e você sente, parece que na pele, né? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora, estou aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é por isso que a gente está aqui mais um dia para ter um papo leve e para levar uma mensagem de esperança para vocês que estão conosco, não é isso? É isso mesmo, e hoje nós temos um convidado muito especial. Eu vou citar a bio dele, que tá dizendo ator. Por essa a gente já esperava, nós já conhecíamos, ator, diretor e filho de Deus. E eu amei essa bio, quis aqui compartilhar. Seja muito bem-vindo, Henrique Camargo. Obrigado, gente. De verdade, é uma honra estar aqui. De verdade mesmo. E boa noite para todo mundo, boa tarde, bom dia. A gente tá muito feliz de te receber. Eu fiquei enchendo o saco do Alan. Eu falei, chama o Henrique. Bastante. É? Ela fuscou teu Instagram, foi olhar um meme do Henrique. Daqui a pouco foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. E não parou mais ali, cara. Ficamos ali um... O dedinho nervoso. O dedinho ficou. Tá aprendendo o cliente. Exatamente. Eu só queria fazer uma observação que não tem nada a ver com o episódio, mas eu queria falar que você tá muito bonita hoje. Parabéns, muito viu? Gostei, obrigada. Viu? Publicamente, eu gostaria de elogiar minha esposa, né? Eu faço poucas vezes isso, por que não fazer hoje? Tá muito bonita. É porque nós estamos na semana do Dia dos Namorados? Pode ser, hein? Tá isso aí. Você ficou muito bem com essa cor. Obrigada. Parabéns, viu? Tá na minha cartela, né, Mari? Chique. Voltando ao nosso convidado, né? Desculpa, eu tive que aproveitar não precisava deixar passar esse momento, né? Colhendo gravetos, né? Juntando gravetos, digamos assim, né? Pra que no final, quem sabe, o editor já corta. Chega. Então, Bora. A gente tá aqui, a gente tá muito feliz, assim. A gente acompanhou você na rede e tal, né? E já via lá seus últimos trabalhos, obviamente. A gente falou, cara, esse cara parece um cara ser muito legal, né? Ele parece um cara muito legal, muito leve e tal. E a gente ficou rindo ali com os teus posts, né? E sempre com aquele elo bíblico ali, né? E a gente falou assim, caramba, olha que legal, né? Ele conseguiu ter uma sacada, né? De pegar uma mensagem legal e deixá-la leve de uma forma que as pessoas conseguem se identificar e se divertir com aquilo e refletir. Então você tá fazendo mais ou menos um pouquinho do que é o objetivo do 236, né? Sim, exato. Então, muito legal esse teu talento, viu? Parabéns, cara. Obrigado, gente. Obrigado, de verdade. E parabéns pelo podcast também. Como eu disse, é uma honra estar aqui. Tudo muito lindo, muito feliz. E é isso, assim, eu acredito que a rede social, né? Eu acredito que são vidas, né? Muitas vezes eu tava muito nesse lugar também, eu tenho esse lugar de às vezes olhar pra muito números, né? Ou seja, 1000, mas que seja uma vida, né? Talvez é aquela uma vida que Deus quer, que Jesus quer realmente que a gente toque ela, né? E eu acho que esse conteúdo, assim, de descontrair mesmo, muitos quem dá minha ideia é tudo minha mãe. Que legal. Que legal. Mas assim, então é uma bênção, assim, porque eu gosto também, então, desse tipo de conteúdo e levar a palavra também, né? Então é isso que você falou, né? Levar a palavra, tem ali uma descontração, mas tem um fundamento ali, né? É lógico. Que realmente é o mais importante, né? Isso é muito legal, E passar de uma forma leve, né, para as pessoas, isso faz diferença, alegra o dia, passa uma mensagem, isso é muito legal de ver sendo feito cada vez mais. Isso é muito legal, ver como o evangelho cresce e de formas diferentes, cada um com seu talento, com seu dom, expressando da sua maneira, a palavra vai sendo levada mais longe, né? E a gente vai entrar mais um pouquinho a fundo nas tuas redes, né? Mas eu vou dar um passo atrás, porque o nosso público aqui, ele conhece você por causa das séries que você já fez
e que realmente foram papéis muito legais, né? Que você teve a oportunidade de fazer. E eu queria começar por eles, né? Que eu acho que é um fazer uma rápida passada, né? Eu fui dar uma conferida. Eu nem me lembrava que você tinha feito lá Gênesis, né? É um projeto muito legal que a gente, enfim, conta o início de tudo, né? E eu falei, caramba, você foi Ismael. Eu falei, cara, que pepino esse papel, hein, cara? O problema que você arrumou, cara, tá durando até hoje, hein? Já parou pra pensar nisso? Eu falei pra Débora. Eu falei, hoje em dia tem gente que mais me reconhece por conta do Ismael e propriamente do Roboão. É mesmo? Então, assim, e como... minha carreira, assim, em si, né? Eu vou começar falando da minha carreira pra gente chegar em Gênesis. Mas tudo da minha carreira, assim, foi tudo a mão de Deus. Eu nunca sonhei em ser ator. Isso às vezes até dói falar pra mim. Hoje em dia eu amo o que eu faço. Assim, Deus realmente me colocou no lugar onde eu devo estar. E eu amo fazer isso que eu faço hoje. Mas eu nunca sonhei em ser ator. Com 8 anos de idade, minha mãe fazia balé. E eu era muito imperativo. Então eu não queria ficar assistindo ela dançar balé. Então eu falei, mãe, eu quero realmente fazer alguma coisa, né? Jogar bola, tal, o que seja. Ela falou, tá bom, vou. Não tinha ninguém pra me levar. Ela falou, não, vou te colocar aqui numa aula de dança, de hip hop. Aqui mesmo, no mesmo horário que eu faço, você faz sua aula de dança. E eu fiz aula de dança. Ela falou que eu não tinha jeito nenhum. Meu pai falou que teve um dia que ele foi assistir e aí tinha um vidro assim, né? Dava pra ver. Aí eu imagino ele falando, né? Ele falou, meu, não tem jeito nenhum. Ele falou, tudo torto, tudo, mas ele tá gostando, então deixa ele, não tem problema. Mas assim, cresci assim, aí com uns 11 anos de idade, com uns 10 anos, eu realmente gostava daquilo, comecei a me dedicar e tal. E eu entrei num grupo de dança que chama Shakes Dance Crew, que na época, assim, era muito estourado, assim, sabe? E eu era o mascote. Então, todo mundo tinha acima de 19 anos, 20 anos. E eu era o único ali com 10. Então, assim, eu era o pitititico da turma. E, então, assim, participei de várias competições e tal. Então, fui mesmo me profissionalizando, sabe? Em questão da dança. E até que um dia, assim, com 12 anos, com 12 anos, a amiga da minha mãe, que também trabalha com dança, falou assim... Van, você viu que tem um teste pro Dance em Brasil Júnior que vai ter? Aí minha mãe falou, não, vou mandar o Rick fazer. Aí eu fiz o vídeo e passou uma semana assim, minha mãe falou, Rick, você foi chamado pro callback presencial. Aí eu fui. Aí nisso que eu fui e tal, fiz o teste também. Aí nesse dia do teste, uma observação, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu não vou criar coreografia, eu vou improvisar. Só pra hoje em dia falar que foi Deus mesmo. Porque parece que é incrível, né? Aí no dia que eu cheguei lá, era um estúdio assim, de dança mesmo, de performance, de teatro musical. E aí, que inclusive era Broadway, que depois eu vou chegar, depois que eles me abençoaram muito também. E aí, tinham muitas pessoas fazendo o teste, assim. E todos com coreografia, todo mundo com fonezinho, passando a coreografia. E eu olhando pra minha mãe, assim, eu falei, mãe, será que eu crio uma coreografia agora? Foi uma boa ideia. Agora. E eu desesperado já, né? Enfim, fiz o teste. Saí do teste muito bravo. Saí do teste bravo, porque eu falei, mãe, foi horrível, não gostei e tal. Não passei, fiquei realmente chateado, assim. Aí passou exatamente uma semana, eu lembro até hoje que eu tava sentado no sofazinho, assim, de casa, assistindo TV. Aí minha mãe foi no banheiro e tal, foi tomar o banho dela. E daqui a pouco ela voltou assim, você passou no teste! E aí, assim, passei pro Dance Brasil Júnior. E foi quando eu comecei, assim, vamos dizer assim, a minha carreira na televisão. Porque foi meu primeiro trabalho aparecendo na televisão. E aí, E no Dance Brasil Júnior, a Fernanda tinha os jurados, né? Tem sempre os jurados, né? E aí, um deles era a Fernanda Chama. E a Fernanda Chama virou pra mim. E como eu era o profissional, porque eu era o bailarino. E tinha a artista... que era uma atriz, que era a Lorena Tucci. Inclusive é uma irmã, assim, até hoje pra mim. E aí, nisso, ela virou assim e falou, você, que ela é atriz, falou, você já sabe que você é uma ótima atriz. Mas você também é um ótimo ator. Aí eu falei, caramba... Vou anotar isso. Aí, assim, passou o tempo, não lembro certinho, mas ela me deu uma bolsa de estudos de teatro musical no Estúdio Broadway. Que legal. Me abençoaram muito, assim, nessa época. E aí eu fiz uma montagem com a Marisa do Brasil. E assim, foi tudo muito rápido, assim, sabe? Alan, sabe, né? Porque em 4 meses, vamos dizer assim, 4 meses, de realmente que eu comecei a fazer o teatro musical, então eu acredito que
ficou em cartaz em 3 meses, eu acho. Então, 1 mês ali, fiquei ali estudando, já entrei no teatro nessa montagem, fiquei 3 meses em cartaz. E aí depois, quando acabou, eu falei, mãe, eu quero fazer TV e cinema. Porque eu vi o jogo de câmeras no Dance Brasil Júnior, porque é gravado. Então, o jogo de câmera vai pra cá, vai pra lá. Eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, mãe, eu quero realmente ir por conta também do meu lado de ator, quero explorar esse lado de TV e cinema, porque, imagina. E eu já tava amando muito isso de teatro e tal. Sem brincadeira nenhuma. 2 meses de curso, eu fiz eu tava fazendo 2 meses de curso intensivo. E aí eu fiz um workshop com a Mônica. Com a Mônica Teixeira. Mônica. Aí, parece que é Deus, né? Aí passou, assim, 2 meses de estudo, Bizarro, bizarro. Aí eu fui na Record. Eu lembro até hoje o dia, foi dia 3 de setembro. 3 de setembro, foi dia 3 de setembro que eu fui fazer o teste. Fui fazer o teste na Record já, foi ali no estúdio F ali, e foi pro Caio. Ah, o Caio. Passou Amor Sem Igual, né? Passou uma semana também, exatamente uma semana. E eu saí muito leve do teste, assim, sabe? Eu saí. E minha mãe, assim, ficou até assustada. Ela falou, Henrique, mas se foi o seu primeiro teste, você nem. Tipo assim. E eu tava assistindo uma paz, assim, sabe? Eu falei, se for pra ser, vai ser. Aí passou uma semana, eu voltando da escola. Aí meu pai me chama. Henrique, vem aqui do quarto, preciso conversar sério com você. Eu falei, nossa, o que eu falei? Eu já pensando já na escola, já falei, o que eu fiz na escola? Será que eu tentando lembrar se eu fiz alguma besteira, né? Aí entrei no quarto já com o rabinho entre as pernas já, né? Eu falei, lá vem agora. Aí ele, deixa eu mostrar um áudio. Aí na hora assim eu pensei assim, eu falei, será? Eu falei, não sei. Eu falei, vou escutar o áudio. Aí era o áudio falando, o Henrique passou pra novela, tal, isso e aquilo. Que legal. Aí ele falou, filho, você quer isso mesmo? Vai mudar a sua vida. Ele falou, né? E aí ele falou, você tem todo o nosso apoio. Inclusive, um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Que se não fosse eles, primeiramente Deus, claro, mas se não fosse eles, pelo apoio deles, eu não estaria aqui. Porque eles abriram mão de muita coisa por conta da minha carreira. Então, eles se mudaram pro Rio de Janeiro também, ali em 2019, 2020, comigo. Então, assim, esse apoio foi muito especial, sabe? Então, e eu falei, pai, é isso mesmo. E aí a gente veio, foi quando eu fiz o Caio, em Amor Sem Igual. E foi uma escola, assim, pra mim ali, né? Porque, Dani Moreno, Dai Mesquita, Miguel Nader, nossa, assim, me abraçaram de uma forma. A Fê também, a preparadora, o meu primeiro dia foi com ela também. Então, assim, foi tudo muito especial, assim. E foi realmente, assim, uma escola, assim, pra mim, sabe? Esse primeiro trabalho. E passou, aí acabou, aí a gente voltou pra São Paulo, passou 2 meses, aí eu fui convidado pra fazer Ismael em Gênesis, que foi uma bênção, assim, porque é isso, né, eu sou cristão desde o berço, então interpretar um personagem bíblico, quando eu fiquei sabendo, assim, eu lembro certinho, você tem muita memória, muito fotográfica, então por isso que eu falo, eu lembro que eu tava no sofá, eu lembro que eu tava na cozinha, assim, andando, e minha mãe falou, Henrique, você foi chamado pra fazer Ismael? Eu falei, não é possível. E aí eu fui também pra Ismael. E Ismael era levado, né, gente? Ismael era complicado, né? Ismael era complicado, né? Mas foi muito legal, Eu gosto muito de fazer personagem assim, sabia? O Caio também era... o Caio também era bem chatinho. Deu um também, trabalhinho, o Caio Tudo também... bem que ele não tava nas melhores circunstâncias. Eu vou tentar não defender ele. Eu prometo. Mas tinha ali uma defesa, tinha. Total. Não, sim, com certeza, assim, por conta da mãe também, sim, né? A situação e tal. A situação que ele vivia. Então, também era bem complicado. Mas Ismael, era difícil, assim, né? Porque... E como eu falei, né? Eu acho muito legal trabalhar com esse outro lado, assim, porque... Aparentemente, assim, né? Eu acho, né? Também, né? Quem sou eu? Mas eu acho assim, eu sou um cara, assim, mais de boa, tal. Por exemplo, eu nunca briguei na vida. Eu sou um cara, assim, muito tranquilo, assim, sabe? Ismael não, né? Ismael tava nem aí pra nada, né? Ismael, tipo assim, colocava escorpião na tenda de matar, tentava matar o massa do nada, assim, só... Só que coisa travessura. Mas é legal, é legal porque, assim, explora outro lado e eu desbloqueei isso em Amor Sem Igual. Porque em Amor Sem Igual tive uma cena com a Dani e com o Miguel, que era uma cena que eu tava na festa da Poderosa, o Caio tava na festa da Poderosa, e a Furacão manda ela vai embora e eu falo que eu não vou. E aí a Poderosa vem falar com o Caio, fala, cara, o que você tá fazendo? Você mandou sua mãe embora, isso e aquilo, porque ele, tipo, manda a mãe embora porque ele se sente meio ofendido, assim, porque ele acha que a mãe dele vai atrapalhar ele por conta da questão dos empresários que estão ali, porque ele quer um contrato pra jogar bola, né? E aí nisso que ele chega em casa, nossa, ele tá injuriado.
E nessa cena, o Caio aponta o dedo pra mãe dele e xinga ela de vagabunda. Então, assim, pra mim isso, eu lembro assim, no set, eu lembro que foi o Rogerinho que tava dirigindo. Eu lembro que a gente fez a cena assim, aí ele, Henrique, vai mais. Aí eu, meu Deus do céu. Vai mais. E eu não tinha essa explosão, sabe? E chegar nesse lugar de realmente de gritar, de falar, o servo quebrou meu arco, né? de dar uma flechada na boneca, né? Não tinha isso, esse olhar e tal. E a partir daquele momento ali, o Rogerinho, foi quando ele me desbloqueou, assim. E aí foi quando... E aí parece que é uma coisa, né? Porque a gente ator tem muito isso. No set, a gente usa muita substituição. Então, por exemplo, naquele momento que ele tava falando vai mais, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, eu não tô conseguindo fazer. Eu falei, isso tá me irritando. Então, assim, de uma certa forma, me ajudou e destravou isso. E assim, nesse momento que destravou, foi o que me ajudou muito em Ismael também. E quando acabou Amor Sem Igual, eu lembro do Ajax, ele falou assim pra mim, faz aula com a Andrea Vancini. É tudo Deus, né? Deus preparando, né? E aí eu comecei a fazer aula com a Andrea. E Amor Sem Igual, não tive muito problema com os portas e porteiras, que eu falo porque eu sou paulista, né? E novela bíblica tem que neutralizar, então você fala porta, portão. E a Andrea, no curso dela, nossa, incrível a Andrea, inclusive um beijo pra Andrea. Nossa preparadora hoje, né, em Jó. Então, assim, E ela me ajudou, assim, nessa questão do R também. Então, foi uma preparação de Deus, porque nesse tempo de 3 meses que eu fiquei sem trabalho, eu tava fazendo aula com ela, que também foi foi na pandemia. Porque Amor Sem Igual teve pandemia. E foi isso mesmo. E aí, antes de começar a pandemia, o Ajax falou pra mim, faz aula com o André. E eu comecei a me preparar, assim, fiz muitos cursos na pandemia. Foi também na pandemia onde eu consegui, me aprimorar muito. E foi uma preparação, assim, porque quando eu peguei Ismael, eu não tive muito problema de quebrar minha cabeça com o porta, portão. Então, assim, graças a Deus, porque é difícil, né? Então, Legal. E foi isso, assim, e aí depois... Roboão, né? Mas vocês vão ver. Não, vamos falar sobre Roboão. Então, você... Assim, eu tô só lembrando aqui o nosso público, né? Ele contou aqui esses últimos 10 minutos da história dele. A gente tá falando de um cara que tá com 19 anos e assim, começou com 13, 12 e já tem uma história, né? Já tem um rolê, diria ele, em São Paulo, né? Já tem um... E é muito legal, assim, eu acho que o que a gente aprende, né? É que a gente nunca sabe, né? A gente nunca tem certeza, né? Convicção do que a gente quer. Ainda mais nessa idade. É uma idade difícil você tomar uma decisão e falar, eu quero fazer isso, eu quero. Ninguém tá muito preparado com essa idade. A gente quer saber isso aí, jogar uma bola, comer um McDonald's, enfim, alguma coisa desse sentido. De viver, né? A gente não tá muito... Mas assim, pelo que você tá falando, né? Que a gente percebeu que você tem esses momentos de pequenas decisões que você já vai tomando, né? Que o acúmulo delas te levaram a chegar onde você chegou agora, mesmo no auge da sua juventude ainda, né? Mas a gente percebe aqui que foram decisões que te ajudaram a chegar até aqui, né? Porque a gente fala, vai ser ator, né? As pessoas não sabem a realidade de um ator, né? O cara tem que estudar um texto, decorar no dia anterior, são muitas cenas no estúdio, tem todo um processo, ficar né? horas aguardando o seu momento de ser chamado. Mas você teve pequenas decisões que te levaram até aqui, e isso é muito legal, você é muito jovem, né? Mas provavelmente isso passa muito por uma base familiar, né? Exato. Isso é muito legal, assim, a gente vê, você falou muito bem dos seus pais, né, que te ajudaram e enfim, vieram pro Rio, se mudaram. Então acho que acho que um primeiro aprendizado, né, a importância da base familiar para te ajudar, a te guiar, a te dar um caminho, né, a te dar um rumo, né. Total, E dar esse apoio, né, é muito legal isso, você vê os pais que apoiam, que acolhem, que falam, não, vamos junto, né? Nós queremos ser esses pais, né, para nossa filha, né, que realmente vive os sonhos juntos, né, em família. É muito bonito você citar isso, é muito bonito ver mais exemplos disso, né, ainda mais hoje em dia, com famílias tão desestruturadas, né, que se normalizou tanto essa desestrutura. É tão bacana a gente ver exemplos de famílias unidas que se ajudam, que se apoiam e que vão muito mais longe, né? Isso é muito legal. Antes de entrar no Roboão, eu queria saber, assim, pra você, por exemplo, você falou do Ismael, né? Eu acho que deve ter uma diferença, né? Porque nem todo mundo que faz novela bíblica é um leitor da Bíblia. Opa, perdão. Agora, pra você que conhecer a história, fazer um papel bíblico, é diferente
essa proximidade com a história, já que você tem esse conhecimento. Por exemplo, a gente tá falando de Ismael aqui, a gente sabe o impacto do que foi esse personagem pro mundo, né? Até hoje a gente tem problemas no mundo por conta dele, assim. Então, uma decisão de Abraão lá atrás trouxe a gente até esse momento, sabe? Então, deve ser diferente, né? Poder fazer isso conhecendo, enfim, vivendo, né? Acreditando naquela palavra. Tal, é o que eu falei, assim, quando eu fiz o Caio, né? Tinha ali uma pegada bíblica, mas não era um personagem bíblico, né? E aí eu lembro muito também de quando eu recebi essa resposta, assim, esse convite, e eu falei, cara, que responsabilidade. Eu falei, assim, ele tá ali, né? Ele tá escrito ali, Ismael. Eu falei, caramba. Pedi inspiração pra Deus. Pedi inspiração pra Deus porque esse cara existiu. Então, assim, e quem conhece ele unicamente é Deus. Quem conheceu ele, quem realmente tava ali, né? Deus. Então, assim, realmente é um privilégio, sabe? Eu falo assim pros meus pais, falo assim pra todo mundo que me pergunta, assim, porque o nosso meio é muito difícil. E tá nesse meio ainda fazendo uma novela bíblica, nossa, meu, assim, é realmente um privilégio e é a mão de Deus, porque, como você falou, como leitor, assim, né? Poder ver e poder enxergar isso e acontecendo também de uma maneira fluida, assim, né? Os caminhos e realmente o evangelho, Cristo sendo, né, levado para as pessoas. Nossa, é realmente muito gratificante, assim, né? Só agradecer a Deus. Verdade. Que legal, hein? É bem legal. A gente pode passar adiante, né? A gente falar um pouquinho do Roboão. Mas eu queria pegar, então, esse ponto aí, como você falou, né? Não só da coisa, da importância mesmo de você ter essa conexão, né, com o personagem bíblico, que isso ele existiu, ele aconteceu, mas assim, a importância de vocês fazerem isso, né, você fazer o Ismael, né, que para Dona Maria, para o seu José lá, fica mais claro para ele entender, então quer dizer que o Abraão teve lá, a gente ouve muito falar de Isaac, né, o outro filho, né, então teve o Ismael, foi assim, foi... Uma coisa é você ler ali um texto, né, uma estrofe de 10 versículos, enfim, uma coisa é você ver aquele contexto e você entender aquele cenário, você dar uma dimensão maior, né. Uma coisa é você ler aqui o sacrifício de Jesus, outra coisa é você ver a paixão de Cristo lá, ele sendo chicoteado, né? Exato. Aquilo mexe com a gente, né? Realmente. Então, é óbvio que a palavra de Deus, né, nada vai substituir, ela é o nosso alimento, mas vocês terem esse privilégio de interpretar é muito legal, porque vocês dão a oportunidade de outras pessoas entenderem aquilo de uma maneira mais clara. E aí é isso, né? Eu acho que é aquela questão que nós, como servos de Deus, assim, é o que eu mais quero, que é ser instrumento na mão de Deus, né? E aí é total isso, né? Eu tô sendo assim, vamos dizer assim, Deus tá me usando como instrumento pra realmente levar a palavra, pra realmente as pessoas conhecerem e ter esse visual, né? Porque é isso, né? Exatamente o que você falou, a gente lê ali o sacrifício de Jesus e você tem uma percepção ali, uma perspectiva que você fala, pô, você já chora, você se emociona, você fala, meu Deus do céu. Quando você vê, parece que é outra coisa, né? Você tem um sentimento muito maior, né? Parece que o nosso consciente entende muito mais e você sente, parece que na pele, né? Então, assim, é totalmente isso. Exatamente. E um trecho, né? Já que a gente tava falando aqui sobre Ismael, eu vou falar sobre o meu trecho favorito da jornada, da trajetória de Ismael, né? E é quando ele é expulso, né? Quando Abraão expulsa Agar e Ismael. E eu vou ler aqui brevemente, né? Em Gênesis 21, 15, que fala assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E aí fala, então Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu a vasilha de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã. E a sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Mas o que eu gosto disso, né, desse pequeno trecho ali, né? Deus ouviu o choro do menino. Então, assim, é legal porque Deus nunca tá alheio às nossas lágrimas. Que legal. Ele nunca tá alheio às nossas lágrimas. Ele viu o choro de Ismael, ele viu o choro de Agar. E mesmo você vê, né, um contexto difícil em que eles estavam...
foram expulsos, né? Total. Então, assim, você isso, vê... É despejado. Não é foram despejados. Sai daqui, ou seja, tava tudo errado ali, né? Não tava nos planos, foi uma decisão precipitada lá de Abraão, ouviu o conselho de Sara. E mesmo estando numa situação ali bagunçada, Deus ouviu o choro de Ismael. Deus ainda assim o abençoou, fez dele um grande povo, como está escrito aqui. Então, e tá aí até hoje, né? Porque se Deus falou, vai acontecer. Não tem jeito. Se Deus estabeleceu, vai acontecer. Mas é muito legal isso de que Deus não tá alheio às nossas lágrimas. Eu acho que é o meu trecho favorito aí da história de Ismael, que você retratou muito bem. Obrigado, glória a Deus. Dando mini ranço na gente. Isso é sempre bom. Isso é sempre bom. Mas é isso, tem uma frase que eu uso muito, que eu tô usando muito, mas muito. Que é... A gente nunca pega Deus desprevenido. É isso. Nunca, né? Às vezes a gente acha assim, nossa, quantas vezes eu pensei assim, eu falei, e agora, Deus? E agora, como é que eu vou fazer, né? Será que... Como é que Deus vai fazer? Mas, tipo assim, né? Ele já fez, né? Tipo assim... Tipo assim... Então, assim, a gente nunca pega Deus desprevenido e é muito isso, né? E também sobre perspectiva também, né? Deus tem falado muito comigo sobre perspectiva também, né? Por exemplo, muitos processos que a gente passa na vida, muita gente fala, tô passando isso... A gente não quer, na verdade, passar por certas situações porque realmente dói. Mas são esses processos que nos forjam, né? E essa perspectiva de ela olhar... ela tá ali, né? Chorando e tal. E Deus abre os olhos, né? E realmente olhar nessa perspectiva de, tipo assim, no processo é onde a gente vai amadurecer, é onde a gente realmente vai crescer. E não no conforto. Então, realmente só confiar e deixar que Deus vai abrir nossos olhos e realmente enxergar aquilo, o caminho que Ele tem pra nós, né? Mas primeiro a gente precisa estar confiando, a gente precisa entender o que realmente é o processo, né? Agora na minha vida, agora nesses últimos 8 meses, como eu tava contando pra vocês, é total isso, assim, sabe? Mudar a perspectiva mesmo. De falar, cara, eu tô passando isso por quê? Eu vou reclamar? Não. Vou dar glória a Deus, eu vou agradecer. Por quê? Porque é o processo. Não é fácil, é difícil. Tem dia que é difícil. Nossa, tem dia que não é fácil, gente, eu sei. Mas, realmente agradecer e glorificar a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. A gente... É isso, o nosso cérebro ele só quer conforto, né? Mas ao mesmo tempo também ele é plástico. Então, da mesma forma que ele se molda pro conforto, ele também vai se moldar pras batalhas, vamos dizer assim, pra gente amadurecer nos processos, né? É isso. Certeza. E eu acho que é isso que você tá falando... Eu vejo que Deus nos chama a esse amadurecimento, né? Deus nos chama... Eu acho que é Paulo que falou, né? Quando era menino, falava como menino. Tem um outro versículo que fala assim, já era para vocês estarem ensinando, né? Mas vocês ainda estão aí no leite. Então, assim, eu acho que Deus tem nos chamado a amadurecer para que a gente possa viver o propósito dele para nossa vida, né? Esse processo do amadurecimento cristão, é isso que você falou, nem sempre é fácil, às vezes entra ali num desconforto, mas ao mesmo tempo ele é tão bom, assim, é tão gratificante e você, conforme a gente vai subindo ali degrau por degrau, eu falo isso pra ela, cara, não dá mais para voltar. Né? Depois que você vive experiências com Deus, como você contou pra gente aqui nos bastidores, que você vivenciou momentos com Deus, de que, cara, depois que você vive, não tem retorno, assim, cara. Você vivenciou aquilo, você fala, cara, não dá mais pra voltar, é daqui pra frente. É isso aí, não tem mais. E é incrível isso, não é fácil, mas é tão transformador e tão maravilhoso, né? Que acho que só quem vive é um desconforto entende. necessário, né? É isso. Eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque por acaso estava aberto aqui no livro de Hebreus. Em Hebreus 5:12 está dizendo isso, né? Fala assim, pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a importância de ter essa maturidade, né? E aqui, a reflexão que ele faz, né? Alguns acreditam que foi Paulo que escreveu aqui o livro de Hebreus, mas enfim, isso não está definido, né? Mas assim, embora a esta altura já devêssemos ser mestres, porém a gente precisa novamente que alguém nos ensine os princípios elementares, né? A gente, é o nosso caso, nós somos nascidos na igreja, né? Fazendo quase 40 anos de idade. Teoricamente, era pra gente estar muito maduro, mas a gente sempre precisa de alguém, passa por uma situação e tem sempre alguém que precisa novamente falar com a gente, ensinar.
abre teu olho, olha isso. A gente Tem tá jeito. aprendendo. Teve, inclusive, um convidado nosso, Luiz Gustavo, historiador, que ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, a Bíblia, ela é tanto uma piscina segura para crianças, quanto um mar profundo para mergulhadores, assim, que você pode ir mergulhando, mergulhando. Muito e bom. Eu falei, cara, é exatamente isso, sabe? Ela é tanto segura para nossa filha, que tá lá com a Bíblia dela lá de Jonas. Quando que vai ter Jonas, hein, Cirela? Porque ela ama, ela tá ali a baleia. Eu falo, quem que a baleia engoliu? Ela, o Jonas. Então, assim, ela é tão segura para crianças quanto extremamente profunda. E a gente sempre pode se aprofundar um pouquinho mais, né? Exatamente. Vamos nos aprofundar então em Roboão, por que não, né? Ali é profundo. Agora. Ali o negócio ficou. Não, e o Henrique, engraçado, porque quando a série Reis começou, o Henrique ficou na temporada 1, na 2, na 3, na 4, né? Porque tinha uma história de uma narradora. E ele tava contando ali pra ele aquelas histórias, né, de alguma forma. Então o Henrique foi o cara que mais fez Reis aqui, eu acho que, né, de todos os atores que tiveram lá. Que ele ficou na 1, na 2, na 3, na 4. Até ele entrar em ação, eu falei, meu Deus, mas não vai parar de ler essas coisas, gente. E o Henrique tava lá. Então eu acho que metade do projeto do Henrique ficou sem gravar. Ele ficou só ouvindo as histórias. Depois você realmente entrou em ação e de fato foi a sua fase ali, né? Exatamente, meu. Nossa, aprendi muito com o Robô. Assim, tanto quanto essa questão de não gravar também, mas sempre estar ali, né? Por exemplo, tinha mês que eu gravava num dia e gravava toda, por exemplo, a terceira temporada. Então eu e a Ingrid, a gente ia lá e gravava a terceira temporada inteira em um dia. Tipo, eram 7 cenas. Então, assim, e quando chegou, assim, no Robô Mais Velho, eu comecei Robô com 16 anos. Eu terminei fazendo quase... eu terminei com 18, né? Mas no ano eu ia fazer 19. Caramba, então, assim, foram, muito tempo, quase 3 anos, vamos colocar assim no papel, assim, dá quase 3 anos. Então, o tanto que eu aprendi com o Robô, o tanto que ele também me ensinou em questão de ouvir mesmo, de realmente discernir, muitas vezes até mesmo, sejam nossos pais, sejam pessoas que, aquilo que você falou, né, de estar realmente aprendendo toda vez, né, todo dia, e realmente todo dia a gente aprende algo novo, e todo dia a gente tem que estar alimentando, porque senão é aquilo, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, né? Que vigiem, pois o espírito tá pronto, mas a carne é fraca, né? Então a gente tem que estar sempre mesmo alimentando, sempre tem que estar escutando. Então, o Robô me ensinou muito com isso e também me ensinou muito com aquilo, né? Que a sabedoria, no caso, é você aprender com os erros dos outros, né? E o Robô não tinha tudo pra dar certo, né, meu? Ele tinha tudo pra realmente escutar a sua mãe e fazer da maneira certa, mas por quê, né? Mas é isso, a gente não entende, né? Mas Deus sabe. Então, realmente aprendi muito com ele em questão disso, sabe? De tanto quanto também a história de Salomão, que me ensinou muito, porque o Salomão, no caso, era o meu pai, né? Então, assim, era... Apenas. Incrível. Então, ter esse contato, assim, por perto e realmente aprofundar até essa história, porque lá no início, vamos dizer assim, né? Eu lembro muito bem que chegaram em mim e falaram assim, ó, o personagem é Robô, mas não conta pra ninguém, viu? Era segredo, né? Não podia, ninguém descobriu. Eu acredito que foi na 6ª temporada ou na 7ª temporada que revelou o personagem, né? Então, assim, lembro lá do início, então tinha muitas poucas coisas, vamos dizer assim, mesmo na Bíblia, assim, e aprofundar isso, sabe? Tipo, pedir, por isso que eu falo, não tem como, assim, pedir realmente discernimento pra Deus, porque é um trabalho, assim, muito árduo. Então, a Fê também me ajudou muito também, porque a Cris também me ajudou muito. Nós tive várias conversas com a Cristiane. Então, assim, e eu lembro muito bem nessa época que começou a gravar, que eu comecei mesmo a gravar mesmo, que foi ali pela 8ª temporada, que foi onde Salomão tava vindo mais. E eu falei, agora vai começar. Agora vamos. E assim, e Robô também, né? Não escutou nada da sua mãe, né? Mas enfim. Fez tudo errado. Tudo que tinha pra fazer de certo ele não fez. Mas realmente o propósito, né? Assim, que Deus me ensinou tanto com o Robô, sabe? Me fortaleceu mesmo, sabe? Nesse tempo. Eu não consigo explicar como é que com 18 anos do meu 3º trabalho eu já fiz um protagonista, sabe? Sim. Um personagem bíblico que realmente tem um peso, sabe? E não, assim, querendo levantar a minha bola, não, mas é totalmente pela glória de Deus, sabe? As pessoas elogiando, as pessoas realmente gostando então, assim, é puramente Deus, assim, sabe? Até quando você vê, né, ele lá naquele papel de filho de Salomão e depois quando ele se torna rei, é uma mudança tão, assim,
Que até eu falei, gente, esse menino tem 19 anos? Eu fiquei assim, mas como é que pode, né? Porque você era até mais jovem, tinha 18. Então, como que pode vir essa maturidade, assim, num personagem, transmitir isso de, né? Enfim, é incrível. Total. Não, é muito legal, assim. A história, enfim, a história é cheia de conflitos ali e tal, né? O Robão tinha tudo pra dar certo, já começa lá, enfim, fazendo aquela bagunça, dando tudo errado. E, enfim, maltratando o povo. Marca, ameaça o povo. E veio agora uma lembrança. Uma rainha ruim daquela. O Robão, eu acho que, resumindo, assim, eu acho que em tudo, assim, tudo que eu aprendi sobre o Robão foi sobre escolhas. Tudo que você escolhe tem uma consequência. Então, assim, a partir do momento que você escolhe plantar caqui, você vai colher caqui. Você não vai plantar caqui e colher manga, né? Então, assim, infelizmente, ele tinha tudo pra plantar coisas boas, né? Pediu ajuda aos conselheiros e poderia ter escutado, né? Assim como escutou toda, assim, a sua vida, sua mãe falando, né? Ali, tudo, parece que ela pegou assim e falou assim, ó, ela escreveu o caminho certinho pra ele, né? Então, assim, realmente foi escolha. Deus dá o livre-arbítrio pra gente, né? Mas a gente tem que pedir discernimento pra fazer a escolha certa, né? E infelizmente Robão não escolheu a escolha certa, né? Não, ele quis fazer o que ele queria fazer. Né? Exatamente. Não, mas assim, é legal contar essa história, né? Até porque é uma história que ela não é muito famosa, né? Todo mundo conhece Salomão, conhece Davi, né? Roboão não é um personagem conhecido, né? Do grande público, digamos assim, né? Então foi muito legal que na série Reis, né, esses personagens eles acabaram vindo à tona e as pessoas foram entendendo, né? Todo esse processo do reinado, né? Dos reis de Israel e tal. E foi muito legal isso, porque todos esses reis, né, todas essas coisas são personagens da vida real, são pessoas que existem até hoje, e são situações que existem até hoje, né? De passar por escolhas ruins, decisões erradas. E provavelmente, né, muitas pessoas tiraram aprendizado daquilo ali, daquelas situações e daquelas cenas. Teve alguma coisa que te marcou mais de todas aquelas que você fez lá, que você lembra, assim, que você pode falar um pouco pra gente? Olha... Que foi a mais difícil, talvez, né? De cena? Deixa eu pensar. Olha, a cena... Eu acredito que uma cena muito difícil, que exigiu muito de mim, assim, até falando de uma carga espiritual também, foi a questão a cena do sacrifício. Ai, mas aquela cena foi bem... Foi bem pesadinha. Eu também achei. Eu falei assim, precisava disso, gente? Precisava? Vou mostrar, tem que mostrar. Mostra mesmo. Eu falei assim, gente, que negócio tenebroso. Nossa, mas foi bem bacana, assim, porque o jeito foi muito lindo, assim, e eu lembro que quando eu cheguei em casa, assim, eu tava cansado de uma forma, assim, que a gente que trabalha com a emoção, a gente já tem um cansaço diferente, que é um cansaço emocional que parece que é um cansaço que vai além do físico. Sim. Por exemplo, você vai na academia ali e tal. Esse dia eu senti um cansaço emocional e um cansaço espiritual. Então eu cheguei em casa, assim, exausto, assim, de uma forma, assim, meio zen, assim, sabe? E foi muito difícil porque, tinha o fogo, tinha isso e aquilo. Então, acredito que me marcou muito nessa questão também de acting mesmo, sabe? De entregar aquilo, de desespero, de estar ali mesmo, presente ali, vivenciando aquilo. Tipo assim, imagina, você sendo sacrificado, você vai morrer ali de uma certa forma. Não tinha outra esperança ali. Na cabeça do robô não tinha o Salomão salvando ele no final, né? Então, assim, realmente essa cena foi muito, assim, muito boa. Assim, e para uma pessoa que ele confiava e não imaginava que aquilo ia acontecer. Exato, então tudo. E também tudo fruto de uma rebeldia também, né? Porque ele fugiu, assim, de novo, né? E enganou o seu pai, né? Ele falou, vamos lá dar uma volta de cavalo, mas... Então, assim, escolhas. Escolhas. Sim. Realmente aquela cena ali foi muito impactante mesmo. E é legal, porque eu tava até dando uma olhada no YouTube, né? E tem várias cenas lá das novelas e você vê os comentários. E tinha até um comentário assim, falando assim, nossa, eu não lembro se era dessa cena específica ou se era de outra cena, mas eu lembro que tinha um comentário que eu li que a pessoa falava assim, nossa, como é impactante, né? Porque quando você lê, você não visualiza, e aí você vê uma cena assim, e essa questão da idolatria, nossa, como isso é pesado. Então, realmente, o que você falou, tinha que ser pesado, mas é bacana pra você imaginar que, cara, existiram coisas assim, né? Enfim.
E realmente, lendo, né? Você deixa a tua imaginação solta, mas às vezes você não capta ali o peso daquilo, né? É aquilo, né? Tem vezes que eu tô lendo a Bíblia, assim... É uma coisa, assim, gente. Parece que é incrível. Se eu não oro antes de ler a Bíblia, tem hora que eu não entendo nada. Essa que é uma coisa. Sim. Que é isso, né? Você lê assim, você não imagina, tal. Você não entende muito. Aí, meu, parece que é uma coisa. Você pede revelação, você lê, aí parece que é outra coisa, né? Parece que realmente tira igual Agar, né? Tira as escamas dos olhos, assim, né? Como Paulo diz, né? Então, é verdade. Que legal. Falando agora como você falou de escolhas, né? Muito legal, né? Que, enfim, nossa vida é feita de escolhas, né? Esse é o nosso conflito diário, né? De tomar boas decisões, né? Todos os dias. Eu queria saber do Henrique, né? Você é muito jovem, né? Você, enfim, fez papéis aí bem bacanas, enfim, tem um caminho longo pela frente por aí. Com esse talento, com esse dom que Deus te deu, né? E com essas não coincidências que aconteceram, que te permitiram chegar até aqui, te levaram para esses papéis, né? E eu queria saber assim, né? A gente olha lá hoje a tua rede, a gente vê lá um rapaz jovem que tem um compromisso ali com a palavra, que coloca ali. Você poderia não fazer isso, né? A tua rede social tá ali, você poderia fazer uma coisa... O que te leva, né? O que te motiva, porque você tá ali, mal ou bem, plantando sementes, né? Sim. Cara, assim, eu acredito muito que tem dias que a gente transborda, sabe? E quando a gente transborda, a gente quer falar. E assim, comigo é muito assim. Então, a partir do momento que eu tive meu encontro verdadeiro com Jesus há 8 meses atrás, eu falei, cara, eu preciso falar isso pro mundo, sabe? Eu preciso falar isso pro mundo, eu preciso mostrar que, assim, esse é o caminho, sabe? Gente, esse é o caminho. Então, tipo assim... vamos avisar aí, né, gente? Bota o alerta editor na tela agora, esse é o caminho. Então, assim, e eu acho que comigo foi muito assim, sabe? Muito essa questão de... Eu lembro muito bem desse dia, depois que eu tive o verdadeiro encontro com Jesus, eu fiz o meu devocional. No outro dia, no caso, quando eu voltei eu fui no acampamento e eu tive esse encontro verdadeiro com Jesus, né? E quando eu voltei do acampamento, eu li meu devocional e falei, meu Deus, eu preciso postar isso no Instagram. E foi bem no Dia dos Pais, sabe? E no meu devocional eu falava sobre paternidade. Eu lembro muito desse dia. Então, assim, e eu acredito que é muito sobre isso, sabe? Acredito que quando... claro, cada um tem a sua função, né? Cada um tem o seu propósito. Deus faz cada um de uma forma, né? Nós somos únicos, assim, né? Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito. E comigo, acredito que foi muito assim, sabe? Essa questão de realmente querer passar, querer falar mais. E por ter já esse instrumento na minha mão, que é as redes sociais, que Deus me deu também. Então, assim, vamos dizer assim, é mais um gatilho ali, né? Tem uma facilidade ali de alcançar as pessoas, né? E a partir desse momento, assim, eu falei, cara, eu preciso realmente, sabe? Levar a palavra, eu preciso, porque é isso que motiva, sabe? De uma certa forma, é isso que conforta, traz paz, porque dessa mesma paz que eu sinto, eu quero que as pessoas também sintam de alguma forma, sabe? E claro, também tem pessoas incentivando atrás, ou seja, meu pai, minha mãe, sempre tá incentivando, faz o vídeo da palavra e tal. Mas é isso, se a gente não busca, eu sou muito assim, nesses 8 meses eu tenho vivido de uma constante busca, sabe? Não falhando mesmo, claro, a gente falha todo dia, mas realmente viver o arrependimento, sabe? De falar, eu erro, eu vou errar, mas eu tenho esse arrependimento de que eu sou falho, como tá lá em Romanos, que nós todos estamos destituídos, né, de pecar, mas que Cristo, ele nos perdoa, né? A gente vivendo esse verdadeiro arrependimento, a gente vivendo essa convivência mesmo com o Espírito Santo, né? Então, acredito que é muito isso, assim, desse transbordar, assim, sabe? De querer falar mais, de querer realmente levar a palavra, sabe? Isso que você falou de querer falar, gente, é aqui, Jesus é o caminho. Eu ouvi essa semana uma coisa que eu achei muito legal, né? Que para muitas pessoas nós vamos ser um mapa. Esse mapa que mostra o caminho até Jesus, né? Caramba. Nós somos um veículo, né? Deus escolheu pessoas, né? Ele não precisava de nós, mas ele nos escolheu. Então, para muita gente, você vai ser aí esse mapa que mostra aí esse caminho para Jesus. Isso é muito legal, cara, ouvir um jovem falar isso e com é sempre legal. O poder de influência que vocês têm, né? Mal ou bem, você tá ali na televisão, as pessoas vão correr atrás. Quem é esse cara? Procura seu nome. Então,
pessoa chegar ali, né? Encontrar ali um cara assim, que vai meio que na contramão, né? Não seria o natural, né? Não seria o óbvio de hoje, de um jovem de hoje, com o boom da rede social, o boom do imediatismo, o boom do consumismo, o boom, né, dessa loucura que a gente está vivendo aí, né? Então, eu diria que isso não é nem só uma escolha, é uma missão, assim, na verdade, né? Você foi escolhido de alguma forma para ter essa missão de levar para um grupo de jovens que a gente não tem noção do tamanho desse grupo, né? Que Deus vai colocar na sua mão um dia, para que você possa, de fato, liderar, comandar, ensinar, enfim. É muito legal ver isso. E a gente vê essa coisa sutil, né? Por quê? Porque a gente entende uma palavra, às vezes, complexa, principalmente pro jovem, né? O jovem não tem muita paciência para ficar lendo lá um Antigo Testamento, por exemplo. É complicado. Então, passei por isso agora, tô passando. Olha, então, lendo ali. Agora até pra gente... Rapaz, tem muito livro que eu nunca li, não. Não vou mentir. Levítico ali é complicado. Eu nunca li Levítico. Nossa. Nunca li. Eu vou ler um dia. É literalmente um propósito ler Levítico. Porque é complicado. Não, eu li, do Velho Testamento eu li Êxodo. Eu parei em Êxodo, porque eu já tava assim... Hoje eu vou ler Novo Testamento, depois eu volto. Aí demorei um tempão pra terminar Êxodo, enfim. Tem coisa que é difícil. Não, enfim, é um desafio mesmo, né? Você pegar aquela mensagem ali difícil, né? Como você faz ali na tua rede, você pega ali, pega um versículo, faz uma piada, ou dá um contexto para aquilo, né? E a pessoa pescou. Traz pra nossa época, traz pra nossa realidade, né? Que eu acho que isso que é bacana, é pegar a Bíblia e trazer pra gente, porque é pra isso mesmo, né? Pra gente trazer pra nossa vida, ilustrar de uma forma que a pessoa se identifica. Isso enfim, é um talento, né? Pra alguns que Deus hoje escolhe, né? É a maneira que ele tem pra poder chegar a outras pessoas, né? E a gente vê isso lá. E eu queria saber como é que você faz, assim, que é muito legal, cara. Pegar fazer a mata. Então. Não, vamos marcar um. Eu quero workshop. Né? Exato, ele é bom de expressão, né, cara? A gente vê a tua expressão na rua, você faz assim, eu falo, cara, que cara engraçado. Mesmo, né? a cara, a expressão que ele consegue fazer, né? Eu tenho, acho que não sei, assim, essa questão de expressão. Eu não sei, acho que por causa do meu pai, acho que, não sei. Também não sei, eu não tenho Deus, eu acho, mas acho que, sei lá, essa questão de comédia, assim, eu gosto, assim, sabe? E voltando um pouco, assim, essa questão dos conteúdos em si, antes de eu fazer conteúdo cristão, eu fazia só comédia, né? Entendi. E a base que eu cresci, assim, muito do meu Instagram foi de comédia, claro, mas foi também por causa da televisão e tal. Mas, assim, os vídeos de comédia é praticamente assim, né? Eu sempre uso, como eu falei no início, né? Essa questão. Eu vi muitas coisas erradas, fiz muitas coisas escolhi caminhos que às vezes Deus não queria pra mim. Se eu escolher agora o caminho certo, sabe? Então o conteúdo também, eu falei, eu fiz conteúdo de comédia, as pessoas gostavam. Se eu colocar agora um fundamento ali, a palavra ali, né? Então, assim, E é isso, assim, tem muita inspiração de realmente de outras pessoas que eu pego ali muitas vezes, mas também da minha mãe. Minha mãe fala muito pra mim, faz assim, faz esse daqui, ó, faz esse daqui. Então, assim, ela me ajuda muito, minha mãe também, direto, meu pai também me manda também. Então, E é engraçado, assim, né, porque as pessoas realmente se identificam, né, meu? Não, é muito, assim, eu acho que é diferente, é leve e gera essa curiosidade de alguma forma ali e tal. E isso é muito legal, assim, é muito legal. A gente vê as diferentes maneiras, né, que Deus vai levando, vai plantando semente. O cara tá ali nas redes, hoje o pessoal passa boa parte do tempo ali, né? Então, o cara tá de bobeira ali, passou, opa, chegou ali a mensagem. É mais uma que vai se somando, né? E assim, gente, vamos lá. Vou até abrir um parênteses aqui, que eu vi uma pessoinha no seu Insta, um comentário, né? Que às vezes quando é muito maneiro, eu abro ali o comentário. Aí eu vi que tinha alguém criticando, fazendo piada. Gente, vamos prestar atenção aqui no negócio. Eu já até sei, eu acho qual é. Eu já até sei qual é. Depois a gente volta nos bastidores. Mas assim, vamos ter uma atenção aqui para uma coisa. Eu ouvi um negócio muito legal do pastor falando assim, ele tava falando, né, que a criança foi na escolinha, aí ganhou na escolinha da igreja, aí ganhou as balinhas, aí ele falou, aí ele chegou todo animado pro pai, vamos voltar aqui semana que vem porque eu ganhei bala. Eu falei, gente, a criança não sabia que na outra semana ela não ia ganhar bala. Mas enfim, resumindo,
Ele falou uma coisa pra ilustrar isso. Ele falou assim, gente, nós somos pescadores, a gente joga isca. Então, assim, vamos parar de ser cri-cri. Não, vamos parar de ser cri-cri e joga tua isca, sabe? Deixa o amigo jogar a isca dele, tá tudo bem. Sabe o que eu acho muito interessante também? Tem uma coisa que eu sempre, assim, penso, sabe? Que eu sempre levo, assim, que é... A palavra nunca volta vazia. Nunca. De uma certa forma também, creio que essas pessoas que às vezes não entendem, e tá tudo certo, não tem problema. De alguma hora vai entender. Assim como eu também tinha horas que eu não entendia muitas coisas. Seja, sei lá, por exemplo, uma questão que eu não entendia, sei lá, dízimo, seja algo do tipo assim. Meu, é isso. Tudo tem o seu tempo certo, sabe? E parece que é uma coisa, porque Deus, ele sabe de tudo, né, meu? Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje e amanhã. E sempre. Então, assim, ele sabe a melhor hora pra gente realmente entender, porque é hora que a gente vai entender, mas não vai conseguir aplicar, né? Então não adianta nada. Então, ele prepara o momento certo pra gente entender. Então, eu acredito que de alguma certa forma, assim, sabe? Alguma hora a sementinha vai germinar, sabe? Alguma hora a pessoa pode não estar fazendo o certo ali, né? Porque a gente fica meio chateado também às vezes, né? Assim, eu sou muito assim, eu não fico chateado, mas eu falo, poxa... Mas por outro lado, aí parece que vem Deus assim, já fala, calma. É tudo no meu tempo. A palavra não volta vazia. Então, acredito que é isso, assim, né? É isso. Tem Deus pra quem quiser, da forma que quiser. Deus, enfim, vai chegar de diferentes maneiras. De formas diferentes. Isso que você falou, né? Por ser muito jovem, assim, né? Eu tenho pedido a Deus esse amadurecimento de Paulo, né? Esse amadurecimento jovial, sabe? De realmente entender a palavra, de ter essa paciência, né? Como você falou. E vamos dizer assim, né? Aquilo que você falou sobre... Quando eu não conhecia verdadeiramente Jesus, assim, quando conhecia... É aquilo, né? Porque eu acho que tem um buraco gigantesco em você ouvir falar e você realmente conhecer e ter o encontro com ele, sabe? E realmente viver conforme a vontade dele. Então, quando eu conhecia... Cara, eu era um cara, assim... Tinha o meu ego, tinha a minha vaidade... Hoje em dia eu também tenho, mas assim, eu acredito que a partir do momento que você entrega tudo pra ele, você vai se desprendendo de algumas coisas, né? Assim como o Paulo falou, né? Que é tão lindo ver isso, sabe? Ele não queria mais nada, a não ser realmente levar as boas novas do evangelho, sabe? Então, E livros também, eu não gostava de ler de jeito nenhum, eu só lia só os roteiros. E assim, me transformou assim, porque eu tenho lido livros hoje, sabe? De uma certa forma também Deus tem falado comigo através de livros, sabe? Tem realmente manifestado ali a sua glória ali, sabe? Pra mim, sabe? De enxergar, de contemplar como Moisés, né? E depois de, vamos dizer assim, né? De ser esse espelho pra refletir, né? Pras pessoas, né? Então, E eu acho que o que mais me motiva, assim, é isso, sabe? Antigamente eu vi como as coisas são, sabe? O mundo hoje como é. E por outro lado, Cristo, sabe? E realmente quando você encontra Cristo e vê, sabe? Como as coisas funcionam mesmo, como as coisas andam, que você não tem mais aquela angústia. Claro, eu digo que a gente cristão, né? É mil maravilhas, né? Não vai ser. Na verdade é só o começo quando você aceita Cristo. Mas você tem um descanso, sabe? Você tem um pai que zela por você e que você consegue entender, assim como um pai que não dá a chave do carro pro filho de 12 anos e fala, vai lá. Não, tem que esperar a sua maioridade para ele entregar a chave do carro, vai tirar sua carteira, vai ter um preparo. Então, assim, não realmente... Porque muitas vezes a gente é assim, né? Eu sou assim... A gente quer o propósito pra ontem, né? Sei lá, Deus me dá paciência. Vai vir paciência do céu agora aqui pra mim. Não, aí parece que é uma coisa. Pede paciência, acontece tudo no dia, né? Pra você ter paciência. Então, assim, a gente realmente se preparar pro propósito, né? Não ficar só esperando, né? E esse preparo exige também renúncias, né? Renúncias, exige tempo, exige realmente você entregar a sua vida pra ele, né? E aí, eu acredito que é isso, assim, até pra quem é jovem, pô, cara, se você conhece esse lado também que é ruim, muitas vezes é isso, né? Porque tem uma coisa que eu escutei que é muito interessante, que o pecado, ele no início, ele é como um leãozinho de estimação. Tem um cara que ele comprou esse leão, ele é árabe, e é uma história verdadeira, e ele comprou esse leão. Então o pecado é como se fosse esse leãozinho.
ele comprou, achou fofo, bonitinho ali, mas o leão foi crescendo. Até um dia que ele chegou, o pai desse cara foi na casa dele, o leão já tava grande, e o leão, na hora que o pai desse rapaz que comprou esse leãozinho chegou na casa dele, o leão tinha devorado o rapaz. Então, o pecado é a mesma coisa. No início ele é bonitinho, ele é tal, ele parece que é bom, ele realmente é comovente, meu. As coisas da carne, senão a gente não faria, né? É óbvio. Sim. Então, assim, mas a partir do momento que a gente entende que o melhor caminho realmente é essa renúncia, porque o livre-arbítrio é isso, né? Se a gente fosse máquinas, a gente não ia amar a Deus. Né? Então, o livre-arbítrio realmente é isso, a gente ter essa escolha de amar a Deus, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa escolha de amar a Deus e realmente viver conforme o propósito dele, e abrir mão de coisas, não dizendo que a gente não vai errar. A gente erra todo dia, a gente vai errar, mas esse pai que zela por nós, né? É verdade. E não sermos escravos. Exatamente. Né? Eu acho que o que mais... E eu li hoje, inclusive, Total. no meu devocional, um texto sobre isso, falando sobre isso, né? Sobre pecado e sobre essa libertação que Jesus nos dá. Quando a gente conhece Jesus, a gente deixa de ser escravo, né? A gente se torna verdadeiramente livre. E Jesus fala sobre isso em João 8, 31, que diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu amo esse texto, porque é isso. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente deixa de ser escravo de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que tem domínio sobre nós, de certa forma. Nós nos tornamos verdadeiramente livres para nos tornar aquilo que Deus nos criou para ser, para viver o propósito dele para a nossa vida, para viver realmente, enfim. Total, né? A verdade liberta, caminho, né? Nos liberta, nos torna verdadeiramente livres. E essa paz que a gente sente é essa liberdade, né? Cara, eu sou livre. Essa é livre, né? Para você ver o lado direito e o lado esquerdo, tomar a decisão de ir em frente. É isso. Exatamente. Escolher melhor. Você toma melhores escolhas. A gente fala muito sobre isso, né? Que você é cristão hoje em dia, né? O fato de você se tornar cristão, né? Você já elimina 70% dos problemas que a humanidade teria, porque você já pula muitas etapas. Você não vai mais... O pessoal quando fala, meu Deus, eu fui num show XYZ, tava uma bagunça, foi horrível estacionar, uma multidão danada pra sair pra entrar. Eu falei, cara, eu não sei nem o que é isso. Porque assim, esse é o problema que eu não vou me colocar. O máximo que acontece pra mim, às vezes, quando a igreja tá cheia, eu vou sair, né? Mas assim, nada muito... Mas tem problemas que você já evita, você já não se coloca em alguns lugares que já não faz mais sentido pra você. Em alguns lugares já não cabem mais. Não é mais... É aquilo, né? Tudo é lícito, né? Mas nem tudo lhe convém. Exatamente. E aí é esse lugar, né? Exatamente. E aí volto pra aquilo que eu falei. Eu já, por exemplo, já fui show. Por exemplo, já fui no Rock in Rio, cara. Assim... E assim, de uma certa forma... É aquilo, né? É o Leãozinho? A gente a gente é cristão e tal. E parece que eu não tinha um verdadeiro encontro com Jesus, mas parece que o Espírito Santo incomoda, sabe? Você não se sente vontade no lugar. Mesmo assim, eu compactuando com aquilo, eu decidi ir. E parece que não se sente à vontade, sabe? Não tô dizendo que ir pro Rock in Rio é pecado, não, gente, pelo amor de Deus. Não. Mas assim, é aquilo, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. E eu, daquele lugar, não me sentia à vontade. E tem lugares que é assim. Então, é exatamente isso que você falou. A gente tem isso, né? A gente já faz algumas escolhas que já nos evitam. E é isso, hoje o ambiente, ele importa, né? Você escolher ambientes que de fato te trazem essa paz, ou que, enfim, estão alinhados com aquilo que você acredita, né? É a nossa diferença. Pra gente fechar, eu peguei um versículo aqui bem legal. Se você tiver algum versículo que você quiser falar que você gosta muito, a gente também queria que você fizesse. Enfim, pode ficar à vontade aí pra pegar uns que você queira. Eu vou até pensar dá uma... Eu tô lendo o livro de Hebreus e por isso que eu peguei um de Hebreus aqui agora, que é o que eu tô lendo aí nos últimos 10 dias, né? E aí em Hebreus 8 diz que esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis na mente deles
e as escreverei no seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Eu falei, caramba. Lá atrás, em Moisés, né? Teve lá os 10 mandamentos, estava escrito, tem as leis, né? Os judeus lá, tem aqui 600 leis e tal, né? Mas veio Jesus, fez tudo isso por nós, né, cara? E hoje, né, ele tá aqui dentro, né? Tá dentro da gente, né? A gente tem ele, a gente tem o privilégio hoje de ter ele 24 horas com a gente, em tudo que a gente faz. E é impressionante como isso muda o jogo. Porque você tá no mesmo ambiente, mas você tá vendo aquele cenário com um olhar diferente de outras pessoas que não vivem o mesmo que você vive. Então, eu tô lá às vezes, né? A gente tá olhando uma coisa que aparentemente é impossível de acontecer, aparentemente o cenário é ruim, mas a gente tá em paz. A gente fala assim, cara, já deu certo. Já deu certo. Deus tá cuidando de tudo, né? O tempo inteiro. E tá com a gente o tempo inteiro em tudo. Eu fiz exatamente um vídeo hoje falando sobre isso, que eu vou postar amanhã, mas que fala exatamente sobre essa fé ativa, sabe? Que não é uma fé passiva, que é realmente essa... A gente trabalha o nosso cognitivo, a gente trabalha a nossa mente para realmente para acreditar e para realmente é nesse lugar de que o Senhor é meu pastor. Nossa, eu nem vou ver versículo, já veio aqui. Eu nem vou ver versículo. Que o versículo acho que é esse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, porque é um versículo assim que é muito famoso, né, Salmos 23, né? A gente fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, meu Deus, se a gente pegar assim, no pé da letra assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é que nada vai me faltar mesmo. Então, assim, aquele momento a gente... Às vezes tem um momento que a gente fala assim, meu, será que vai faltar? Será que as contas vão fechar? Será que isso e aquilo? Cara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso aí. É isso. A minha cunhada, o primeiro episódio do 23.6 foi sobre o Salmo 23 e ela falou uma coisa muito legal. Ela falou que tem uma outra versão que diz assim, de nada terei falta. De nada terei falta. E eu acho que é isso também, sabe? E somando aqui o que a gente tá falando sobre juventude com Cristo e essa caminhada, jornada da fé e muitas das coisas que eu fui observando conforme eu fui amadurecendo com Jesus, né? É que, cara, tem coisas que simplesmente não fazem mais falta, né? Tem coisas que param de fazer falta. No início, parece que... Ai, não dá pra abrir mão disso daqui, não. Parece que tá tirando na carne, né? É isso, né? Sabe? Parece assim... E depois... Cara, tem horas que é tão natural que você fala assim... Cara, mas por que eu me importava tanto com aquilo? Hoje não faz mais falta. E é isso, a gente tá debaixo desse pastoreio de Jesus. A gente não tem falta de nada e nada nos faltará. Nada. Ó, que legal, Henrique. Obrigado, cara, por estar aqui. Foi demais. Obrigado pela homenagem do 23, né? Ele veio Obrigada. no 23, ele, ó, Obrigada. Deu certo, ó. Deu certo, Nossa. cara. Muito legal falar contigo, Foi te muito conhecer, legal. entender, ver você um jovem de Deus, da fé, um cara que não só tem um dom, tem um propósito, né? Então, assim, é muito legal ver isso, cara. Deus te ilumine, assim. A gente torce muito pra te ver, pra daqui a 10 anos, quem sabe a gente se encontrar, né? Num programa, num talk show de televisão. Ah, Henrique, lembra que a gente conversou um dia, né? Estávamos lá no 23 e você assim, ó. Não é? A gente não sabe o que Deus é capaz, o que ele vai fazer, não sei. Mas vai que nós estaremos lá um dia, falando pra milhões de pessoas. Não é? E que ele, enfim, continue te usando, cara. usando. Você seja um instrumento aí pra levar essa mensagem adiante. Muita gente. Continue aí sendo luz, sendo sal. Que Deus abençoe muito essa trajetória. É um prazer receber você aqui. Amém. Nossa, de verdade. Muito obrigado. Eu recebo e creio e tomo posse. Que Deus também abençoe muito vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. De verdade mesmo. Que bênção. É muito feliz, é muito gratificante. Deu certo, graças a Deus. Conseguimos. Deu certinho as datas. Então, só agradecer a Deus mesmo. Que Deus abençoe mais e mais esse projeto de vocês. Que vocês continuem aí abençoando mais pessoas, levando aí a palavra e... De verdade, tem minha admiração. Se precisar de qualquer coisa, é só contar comigo. Que legal. Olha, você que quer ver que a gente falou aqui do Instagram dele lá, já bota o arroba do Henrique aí, né, Henrique? Aqui. Gente, vale muito a pena. Não confere lá. Vale muito a pena. É bem legal. Gente, é bem legal. E ficamos por aqui, não é isso? Ficamos por aqui. Obrigada, Henrique. A gente agradece a Deus por ter separado aqui esse momento pra gente. Agradecemos a vocês que também acompanharam esse episódio. Gente, como vocês já sabem, se vocês têm o interesse de também gravar seu conteúdo, seu podcast, quer profissionalizar suas redes, enfim, aqui é o seu lugar. Nossa segunda casinha, a Brooklyn, também vai estar aí na descrição do vídeo. As informações, caso você tenha também esse interesse, curta, compartilhe
Curta, compartilhe. Manda pras amigas. Manda pra avó. Manda pra amigo, geral. pra tia, pra todo mundo. E se inscreve no canal. Se inscreve. E ativa o sininho. Tá vendo essa isso. Ativar o sininho. Ativa o sininho. É isso. Boa. É Tá isso vendo? aí. Tem como lembrar dessa. Ó, e lembrando, pessoal, né? Tá acabando a 2ª temporada, hein, gente? Vocês se curtiram aí, estamos chegando na reta final. Fica ligado que tem muita coisa legal ainda por aí. Tem muita coisa boa ainda. Não vou dar spoiler. Eu vou só acompanhar. É isso aí. Eu tô acompanhando. Se fosse pra você, eu acompanhava. É isso aí, gente. Obrigado, gente. Ó, até a próxima, hein? Vamos lá. Tchau, tchau.